Louvado seja Deus, aleluia. Deus, ele tem sido fiel e ministrado sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, A leitura é um Jesus. pouquinho extensa, mas faz necessária para a gente entender a administração dessa noite. Então, tenha um pouquinho de paciência, tá bom? E o Senhor enviou a Natan a Davi, versículo 1. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhes: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico, pois, possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. E do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar todas as suas ovelhas e das suas vacas para servir o viajante, né? E tomou a cordeira que o homem pobre a preparou para o homem que viera com ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso, e pela cordeira tomará o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então Natan a Davi disse: tu és este homem, assim como o Senhor de Israel. Eu te ungi sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do seu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e toda a Judá. E se isto é pouco, mais e mais eu te acrescentaria tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos meus olhos, a Urias, o heteu, feristes com espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu te suscitarei na tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste o oculto, mas eu farei este negócio durante todo Israel e perante o dia. Então disse Davi a Natan: eu pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. E agora o último versículo: então Natan foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Amém? Amém. Você acende luz na sua cabeça? Glória a Deus. Pai Santo, Pai Eterno, Pai da luz, nós chamamos, Senhor. A tua glória já é manifesta sobre esse lugar. A tua presença, ela se faz real em nossos corações e ela arde, meu Pai, como uma chama consumidora. Que consome, Senhor, nesse momento todo o mal, todo o pecado, toda a impureza, toda a transgressão. Tudo aquilo, meu Pai, que ficou em nosso coração e nossa mente nesse dia. Eu peço que agora as nossas mentes estejam voltadas, Senhor, para aquilo que o Senhor vai ministrar sobre os nossos corações. E conforme diz em Isaías 55:11, a palavra que saia do altar, ela vai e produz o efeito a qual ela está sendo enviada. Pai, eu não sou digno de estar aqui, mas eu creio que o Teu Espírito Santo ele pega pela minha mão direita nessa noite e me levanta, meu Pai, sobre esse lugar como boca do Senhor. Então esteja conosco, opera e fala grandemente sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, é o seguinte: nós estamos acostumados a orar, a pedir, a ter fé, porque nós ouvimos que Deus, Ele faz. E não é segredo para ninguém que Jesus, quando Ele recebe um pedido e é da vontade dele, a pessoa pode estar na cama,
morta, ele estende a mão e essa pessoa ressuscita. A pessoa ela pode estar doente, a pessoa pode estar no último momento da vida dela. Se Jesus liberar uma palavra, como já foi dito aqui nos evangelhos, a pessoa ela volta a viver, ela volta a ter saúde, ela volta a andar novamente, né? Só que nós estamos muito acostumados com esse evangelho. A pessoa está doente, a gente ora, cura. Ah, entrou aqui hoje, o filho está na droga, vamos orar, ele vai sair da droga. Eu creio nisso. Só que a pergunta que fica para mim e para você nessa noite é: o que fazer quando Deus ele não faz? O que fazer quando Deus ele não impede a doença de invadir a nossa casa? O que fazer quando a moto está vindo para se colidir com o carro e Deus ele não estende a mão para parar esse carro? O que fazer quando o câncer ele toma mais órgãos do seu corpo, né? E Jesus ele não faz nada, Deus ele não faz nada para curar aquilo. A pergunta que fica para mim e para você nessa noite: como eu continuo andando na presença de Deus, sendo que eu pedi, e Deus ele não respondeu como eu queria que ele respondesse? Eu bati, e a porta que se abriu foi a contrária que eu pedi, porque às vezes a vontade de Deus ela não é a nossa. A palavra de Deus vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas às vezes os meus olhos ele vê à direita e Jesus quer me lançar para a esquerda. E às vezes nós não entendemos esses caminhos novos que Jesus ele nos coloca para andar. Às vezes nós não entendemos porque nós perdemos o ente querido da nossa família. Às vezes nós não entendemos o porquê que a dificuldade ela chega, sendo que nós não estamos em pecado, sendo que nós não estamos se apartando do Senhor, sendo que nós estamos dizimando na igreja, sendo que nós estamos ofertando, jejuando, subindo o monte, pregando, fazendo. Não entendemos o porquê o mal chega na nossa casa. Mas aqueles que têm olhos como de fogo, ele vê o presente, o passado e o futuro. Glória a Deus. Grava essa frase que eu vou te dizer. Às vezes Deus ele prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Oh, aleluia! Às vezes Deus ele pode tirar algo da tua vida, mas lá no futuro você vai tomar uma lição sobre isso que ele tirou, sobre essa pessoa que saiu da tua vida, sobre esse bem que ele te tirou, para que a bênção dele venha te alcançar e você consiga administrar essa bênção. Porque você concorda comigo que Deus abençoa? Sim. Você concorda comigo que você é abençoado? Só que o que acontece quando Deus ele coloca uma bênção sobre a nossa vida e nós não conseguimos administrar essa bênção? Já pensou se tudo que nós pedíssemos Deus dissesse: sim, meu filho, vai? Não. Tem um ditado que diz que Deus não dá asa à cobra. E é verdade. Então nós precisamos entender quais são esses momentos. Nós devemos entender o porquê que às vezes Deus diz não. Nós entendemos o porquê que Deus às vezes fica em silêncio. E às vezes nós vamos chorar, implorar, ficar de joelhos e Deus não vai mover uma palha para a gente. E Ele vai continuar sendo Deus. A glória dele não muda. Ele é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será, não diz em Hebreus 13:8? Só que o que acontece com nós, com a gente, quando não recebemos aquilo que a gente quer, muitas das vezes o nosso coração se entristece, fere a nossa alma, falta perdão, culpamos os céus, culpamos a igreja, culpamos os líderes, culpamos o esposo, culpamos a esposa, culpamos os filhos, sendo que na verdade quem precisa mudar a rota somos nós mesmos. Aleluia, Jesus! E nós precisamos entender o que se passou nessa história. E eu tenho algumas coisas para receber nessa noite, passar para você nessa noite. Aleluia. A introdução é que um dos momentos mais tristes da história de Davi foi quando ele comete esse pecado com Betseba. A irmã ela já citou aqui, e foi muito bem em suas palavras, sobre o terraço. Ele acaba de vencer a guerra, volta para casa e perde no terraço. E ali ele acaba cometendo o adultério com Betseba, e ele pensa que ninguém vai descobrir esse adultério. É forte. E ele guarda para si. Até que no capítulo de número 12,
Deus envia um profeta cheio de Deus, chamado Natan. Pensa no nome corajoso, porque ele está diante de um rei, né? E já vimos aqui na Bíblia que quando os profetas eles iam profetizar contra o rei, às vezes até mandavam se matar esses profetas. Elias é prova viva, não, porque já está morto disso, né? Quando ele vai profetizar contra Acabe, Jezabel manda persegui-lo, ele precisa morrer e aí fica história para outro dia. Só que Natan ele é um profeta muito corajoso, cheio de Deus, e ele tem sensibilidade ao Espírito Santo. Glória a Deus. Ele chega diante do rei Davi e ele conta uma parábola. Davi, existiam 2 homens. Um rico, que tinha muitas ovelhas, muitas vacas, e um pobre, que tinha uma cordeirinha. Eis que um viajante veio visitar o rico. Ele não veio visitar o pobre, veio visitar o rico. E o rico, ao invés de pegar uma de suas muitas ovelhas, muitas vacas, ele pega a única cordeirinha que o pobre tinha. Está parecendo o governo, né? O único salário que a gente recebe, ele vai lá e dá um jeito de passar a mão. E aí ele pega essa cordeirinha e prepara para o viajante. E o que acontece? Antes de Natan continuar a parábola, Davi, ele se irrita, ele fica bravo, ele se enche de fúria, e ele diz o seguinte: vive o Senhor Deus, e digno de morte é esse homem, porque ele pegou a única cordeirinha que o rapaz tinha, e no momento ali ele pensou que ninguém sabia do pecado dele. Mas como eu disse, aquele que tem olhos como que de fogo, ele não deixa escapar nada dali da sua vida. Aleluia, Jesus. Natan, eu imagino ele suspirando e falando: Davi, esse homem é você, meu filho. Você tinha todas as mulheres que você queria. Eu te dei as mulheres do seu rei, do seu senhor, te dei as mulheres de Saul. E você foi buscar a única que o cara tinha. Eita, Jesus. Mediante a isso, vai vir algumas coisas sobre a tua vida. Esse pecado teu vai ter algum salário para frente. Você precisa agir conforme o que vai acontecer sobre a tua vida, né? E ali, depois de contar tudo isso, acontece o que acontece comigo e com você. Quando nós pecamos, a primeira coisa que acontece é passar um filme na nossa mente. Eu falo às pessoas que estão próximas de Deus, porque se já estamos pecando direto, quando nós acostumamos com o pecado, não faz cócega pecar mais uma vez, né? Agora, se você está firme com Deus, no momento em que você peca, o seu coração ele fica frustrado. A sua mente ele volta lá atrás. Verdade. E assim como aconteceu com Davi, você pensa: Deus ele me tirou daquele lugar. Deus ele me deu uma família abençoada. Deus ele me colocou numa igreja abençoada. Eu estou pecando contra ele. Eita, E olha o que Jesus. Deus disse a Davi: eu te ungi sobre Israel, te livrei das mãos de Saul. Poucas coisas foram capazes de derrubar Saul. O urso não derrubou Davi. O urso não derrubou Davi. O gigante filisteu não derrubou Davi. O leão não derrubou Davi. Nem mesmo Saul com seu exército derrubou Davi. Mas o pecado foi capaz de jogar Davi no chão. Eita, Jesus. E às vezes você tem lutado muitas guerras, muitas lutas. E você está de pé para a glória de Deus. Mas olha, eu disse a irmã aqui no começo: continue vigiando. Porque um terraço pode fazer você cair no chão. Né? Às vezes você passa um ano inteiro se consagrando a Deus, orando, jejuando. Na primeira falha que você tem, essa falha ela te deixa no chão. Então, É verdade. O seguinte: aquele que é santo, continue se santificando cada vez mais. Aquele que é sujo, se suje mais. Então, é necessário a gente vigiar, para a gente não passar por um momento doloroso como passou Davi aqui, tá bom? Então passa um filme na nossa mente. A primeira coisa que acontece. E a segunda é o salário, né? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, né? E o salário de Davi aqui, ele teve 3 consequências.
A primeira foi a espada. A espada simboliza violência, conflitos e derramamento de sangue que assolariam a família de Davi. E se a gente for ler a continuação da história, nós vamos ver que foi isso que aconteceu. Teve briga pelo trono, teve briga por isso, briga por aquilo, derramamento de sangue. Segundo, Deus ele disse que tiraria todas as mulheres de Davi e daria para o seu próximo. A palavra de Deus em 2 Samuel 16, 21 vai dizer que seu filho, Absalão, durante o dia, como tinha prometido Deus aqui, ele arma uma tenda no terraço do palácio, para que toda Israel visse e comece a ter relações com as concubinas de Davi, para a vergonha do seu pai e para a vergonha de Israel. Então a palavra ela se cumpre aqui também. E terceiro, né, o filho morto, que é o que a gente está lendo aqui nessa passagem. Mas acontece algo bom. Deus ele perdoa o pecado de Davi. Deus ele perdoa o meu pecado e o seu pecado, né? Isso é incrível, porque não importa o que você faça, não importa o que você fez, se você tem um coração segundo o coração de Deus, como Davi, quando você se volta e você deixa o seu pecado, Deus ele te perdoa. Aleluia! Né? E aqui, após acontecer essa entrada, né? Após acontecer esse mover de Deus ali na casa de Davi, através do profeta, que foi de Natan, né? Vai acontecer e vai começar um dos maiores momentos de busca de Davi. Davi ele nunca precisou buscar, digamos assim, com tanta intensidade a presença de Deus. Davi ele era um cara que ele tinha a chave de Deus. Ele orava, acontecia. Ele orava, Deus dava força para derrubar o gigante. Ele orava, Deus dava força para derrubar o urso. Ele orava, Deus ele levantava o exército para derrubar os outros exércitos, né? Só que aqui acontece algo que jamais aconteceu na história de Davi. Ele começa aqui no versículo de número 19, versículo de número 16. E buscou Davi a Deus pela criança. Em algumas traduções está implorou. Implorou. Davi nunca precisou implorar a Deus para a presença dele chegar até Davi. Mas às vezes nós vamos precisar implorar para Deus fazer algo para nós. E Deus não vai fazer. É difícil falar isso aqui. Deus ele pode fazer. Deus ele às vezes vai querer fazer. Só que às vezes ele vai querer não fazer. É verdade, aleluia. Só que eu vou ver aqui nessa história que fazendo ou não fazendo, Davi ele se coloca em posição de adorar. Nós cantamos o louvor, né? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, continua sendo Deus. Só que na hora que o calo aperta, irmão, parece que Deus deixa de ser Deus. É verdade. Parece que nós estamos na igreja somente para adorar o Deus que faz. O Deus maravilhoso, o Deus poderoso, Deus me deu. Só que na hora que fala Deus tomou e dói, né? Bendito seja o nome do Senhor. E Davi ele vai me ensinar e vai mostrar o porquê que ele era esse homem segundo o coração de Deus. Ele busca, implora. Enquanto a criança estava viva, ele fez aquela campanha de 7 dias. Versículo de número 18 vai dizer assim: e sucedeu que ao 7º dia a criança morreu a criança, e temia o servo de Davi em dizer que a criança estava morta. E aí, esses servos que estavam à porta do templo estavam com medo de dizer para Davi que a criança morreu. Por quê? Davi ele jejuou por 7 dias. Ele deitou no seu quarto, no secreto, como já foi dito aqui no altar hoje, e ficou orando e jejuando por 7 dias. Quantos dias? 7. Naamã ele precisou entrar no rio quantas vezes? 7. Deus ouviu a oração dele? Deus ouviu a oração de Naamã? Ixi. Sim. Deus curou a lepra de Naamã, naquele rio sujo, né? E aí Davi, ele faz uma campanha de 7 dias. Já teve campanha de 7 dias, não teve, pastor?
7 dias de Namã, 7 dias de oração, 7 sexta-feira da resposta, 7 sexta-feira de cura. Como eu disse, às vezes você vai implorar e Deus não vai responder. Às vezes você vai fazer jejum e Deus não vai responder. Às vezes você vai fazer uma campanha de 7 dias e Deus não vai responder. Só que algo que acalma e aquece o meu coração é quando eu olho para Jesus no Getsemane. Quando ele olha para Deus, ele fala o seguinte: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. A alma de Jesus ali, ela estava entristecida, angustiada, porque como Deus, ele sabia o que ele ia passar, as dores que ele ia enfrentar. Mas como homem, nós não enxergamos um palmo na nossa frente. Nós não sabemos o tanto de dor que nós aguentamos. Nós não sabemos o que nós conseguimos fazer com esse corpo frágil e fraco que a gente tem. O que é que Deus faz? Ele envia um anjo para consolar. Aleluia. Quando a gente vai no enterro, no velório, morreu alguém, a gente chega no que ficou, triste, a gente fala, força. Tinha que acontecer, Jesus sabe todas as coisas, né? E quando Jesus estava ali naquele momento de Getsemane, não sabia se ia aguentar como homem, como Deus ele sabia. Deus ele enviou o anjo para consolar. Força, Jesus. Força, Jesus. Você precisa passar por isso. Tem uma geração lá no Brasil para Cristo que vai falar de você daqui a 2026 anos. Tem uma nação que vai ser alcançada por você lá em Calcaia, que vai lembrar do seu sacrifício. E quando você estiver lá no céu, você vai se alegrar em ver aquele povo te adorando. E às vezes, quando Deus não te responder, Ele vai te enviar um anjo para consolar a tua alma. Aleluia. A pergunta que fica é: por que você parou no não de Deus? Por que nós marchamos e frequentamos algo quando Deus diz sim, mas quando Deus diz não, a gente se prostra em meio ao pecado, se prostra em meio às dificuldades, a gente cai e não entende o tamanho do nosso Deus? Aleluia! E a pergunta que fica, que eu faço mais uma vez é: por que você parou no não de Deus? Porque você parou o teu ministério? Porque você parou a tua empresa? Porque você parou as suas orações? Porque você parou de subir ao monte? Porque você parou de buscar? Davi ele implorou no primeiro dia, Deus não respondeu. No segundo dia, Deus não respondeu. No terceiro, no quarto, no quinto, no sétimo, Deus não respondeu. Mas ele sabia que enquanto a criança estava viva, havia esperança de Deus. Ainda há esperança sobre a tua vida. Ainda há esperança sobre a tua casa. Ainda há esperança sobre a tua empresa. Nessa noite, Deus diz: eu estou enviando um anjo para consolar a tua alma. Ela é maçã, Oh, aleluia. Aí eu me prostrei. Levanta nessa noite, porque é o meu sonho. Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas o que fazer quando Deus não faz? O que fazer quando Deus não me responde? A minha alma está queimando, está fervorosa, está triste. Eu não sei o que fazer. O que fazer quando eu estou mediante uma luta e Deus não mostra uma palha para me fazer vencer a batalha? Olha o que Davi fez. Eu anotei aqui, mas não estou lendo nada que eu anotei. Primeiro, Davi ele se levanta. Verso de número 20. Quem quiser acompanhar. E Davi se levantou da terra. Aleluia, Jesus. Enquanto a criança estava doente, Davi ele buscou. Aleluia. Ele pensou, se Deus fez muitas coisas, Deus ele pode fazer isso sobre a minha vida. Deus pode curar a criança. Deus pode mudar a história. É fruto de pecado, mas eu acredito que se Deus quiser fazer, Ele faz. Davi busca, mas quando a criança morre, ele vê
ele tem sensibilidade para entender que não tem mais chance de Deus mudar a história. Segunda coisa que Davi faz é se lavar. Se lavar fala de purificação. Verdade. Aleluia, Jesus. A terceira coisa que Davi faz é se ungir. Aleluia. Se ungir vai falar de preparação. E a quarta coisa que Davi faz é trocar as suas vestes. Aleluia, Que vai Jesus. dizer sobre renovação. Glória a Deus. Aí, mas eu vou fazer tudo isso se Deus não me responde? É. Porque pode morrer o fruto do pecado. Mas mais pra frente Deus ele manda um Salomão para alegrar a tua alma. Aleluia, Jesus. Não, a igreja não entendeu, a igreja não entendeu. Olha, mano, levar a sua. Os planos de Deus eles são mais altos que os meus. Aleluia, Os Jesus. caminhos de Deus eles são maiores que os teus. Glória a Deus. Como eu disse, às vezes Deus prefere te ver perdendo para não te ver perdido. Mas às vezes Deus tira algo da tua vida para te preparar para o maior dele que está sobre você. Morreu o fruto do pecado. Aleluia. Mas no capítulo, se eu não me engano, de número 16, vai nascer o fruto que agradou o coração de Deus. Aleluia. O filho de Davi, chamado Salomão. Aleluia. E o resto é história. O resto é história. Porque você parou no nome de Deus. Porque você se prostrou mediante uma resposta que Deus não te deu. Eu vou te falar algo. Eu tenho enfermidade, talvez você possa ter, você é crente. Mas pode ser que Deus ele nunca cure a sua enfermidade. Verdade. Possa ser que daqui um mês Deus cure a sua enfermidade. Possa ser que daqui um minuto Deus cure a tua enfermidade. Mas se você não tiver com a tua fé em ação, meu irmão, você vai se frustrar com as respostas que Deus vai te dar. A mensagem que eu estou pregando aqui hoje é para a pessoa que já passou pelo vale da sombra da morte. É para a pessoa que já passou pelos rios e não se submergiram. Passou pelo fogo e não se queimou porque andou justamente como Jesus. A mensagem que eu estou ministrando hoje é para quem não está no raso, mas para quem já está com água aqui no peito, ó. E talvez às vezes está olhando para si mesmo e falando: eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. Jesus está enviando um anjo para consolar a tua alma. Glória a Deus. Aleluia. Esse culto, aquele que te feriu, aquele que te feriu, você mesmo se feriu muitas vezes, colocando expectativas em Deus. Você não deve colocar expectativas em ninguém. O que nos faz frustrar muitas das vezes a nossa alma é nossas próprias expectativas. É verdade. Eu tenho expectativa que o pastor vai fazer aquilo, outro. Expectativa frustra. É verdade. Se você não tomar posição, não orar, não buscar, não subir ao monte, não jejuar, Deus não vai usar outra pessoa para fazer. Se Ele mostrou para você, é para você tomar a tua cruz e andar. É, Jesus. Aleluia. Deu uma resposta para Antes mim. que acabe esse Glória. culto, Deus está curando corações nesse lugar. Glória a Deus. Deus está curando alma nesse lugar. Deus ele está lavando corações de pessoas que tinham pensado que Deus se esqueceu. Mas Deus ele não se esquece de você. Aleluia. Aí, mas já faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. Faz tanto tempo que eu não sinto arrepio, que eu não falo em línguas. Deus não é obrigado a te dar arrepio. Eita, Jesus. A te empurrar para você falar em línguas. É verdade. Não foi dado. Você tem que parar de pensar e acreditar nas mentiras de Satanás, abrir a tua boca e se voltar para Deus. Oh, aleluia. Essa noite entender que o dom que Deus te deu é seu, ninguém arranca. É. Mas quando eu estava firme, eu orava através da oração. Quando eu estava firme, eu falava em línguas, eu entregava manto. Você continua com esse dom adormecido dentro de você. E se você se prostrar, se você orar, se você buscar, Deus reaquece essa chama. Deus não está precisando de pessoas perfeitas. Está precisando de pecadores que estejam no centro da vontade de Deus, buscando sempre redenção e perdão de pecado. Deus é fiel, aleluia, Jesus. Se Deus quiser
quisesse pessoa perfeita, Ele não pegava pessoas que são falhas para colocar no altar. E muitas das vezes nós olhamos daí de baixo e pensamos que é super-herói, pensamos que é santo, pensamos que não peca, que não falha. Deus está te trazendo para algo mais profundo hoje. Deus está te dizendo que mesmo se Ele não responder, mesmo se Ele não tocar no fio do teu cabelo, mesmo se Ele não tocar nas suas mãos, Ele continua sendo Deus sobre essa terra. Aleluia. Jesus. Se Ele mandar, pode ter certeza que vai dar certo. Aleluia. Como eu disse, muitas vezes nós temos colocado os nossos ouvidos em Satanás. E ele diz: você pecou, você não pode mais falar em línguas. Você pecou, você não pode mais colocar a mão em alguém e essa pessoa ser curada. Kaique está dizendo que está liberado o pecado? Não, você precisa se santificar todos os dias. Mas eu quero que você entenda: se você pecou e está com o coração voltado a Deus, entendeu que você precisa pedir perdão por esse pecado, deixar esse pecado, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar esse pecado sobre a tua vida. Eu quero que vocês coloquem de pé nessa noite. Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero que você feche seus olhos. Engrandecido é o teu nome, Não meu sei Deus. quantos entenderam a mensagem que foi. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu espero que eu consiga transmitir pelo menos 5% daquilo que eu recebi. Glória a Deus. Eu vou estar orando nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Talvez Deus faça algo nesse momento. Aleluia, Jesus. Talvez Deus Ele coloque fogo sobre a tua língua e você fale em novas línguas.